Oi, tudo bem? Minha voz está falhando porque eu tô com pigarro e é normal por causa da asma. Eu tive a falta de ar costumeira da asma, então faz parte. Mas eu acabei de ver um vídeo da Bruna Martioli e ela acabou me dando a inspiração para fazer um vídeo sobre livros. Só que eu não vou falar sobre livros no geral, né? Vou falar sobre um livro que eu terminei de ler ontem. Eu tinha começado há mais ou menos um mês, nem um mês direito, acho que umas 3 semanas mais ou menos. E daí eu terminei e eu fiquei muito contente com isso. E eu queria falar sobre esse livro, porque eu queria compartilhar como é que foi a minha experiência relacionada a isso. Eu queria fazer uma coisa diferente hoje, nesse sábado, calorento, barulhento, e diferente, porque sábado pra mim é um dia estranho e tem uma noite mais estranha ainda, que às vezes eu fico entediada, eu fico ansiosa, eu fico estranha e daí eu não quero me comunicar muito, né? Vou tacar um pouquinho de flash pra ver se eu consigo depois focar. Eu tô um pouco suada por causa que eu fico nervosa em falar, mas o livro que eu li, ele é da Agatha Christie. Foi o primeiro livro que eu li dela e eu fiquei assim muito feliz de poder conseguir pela primeira vez na vida ler um livro dela. E é da série do Hercule Poirot, acho que é assim que fala, e é sobre o Natal de Poirot. Natal de Poirot. Os gatos estão brigando novamente. Esse livro, ele é um livro curtinho e ele é super assim, de boa. Opa, anúncio! Incrível. E ele é super de boa de ler. Ele tem 223 páginas, nem chega nisso, porque ele tem só tem uma parte, né? Então, ele não chega a ser muito longo. E as páginas dele são brancas. Páginas brancas. A diagramação é boa. Só que ele é meio ruim de movimentar, porque as páginas sendo brancas, parece que a página ela fica mais dura, mais rígida. E daí parece que pra fazer o movimento do livro e de abrir o livro, ele meio que é ruim de fazer isso. Diferente de alguns livros que tem a página mais amarelada, por exemplo, do Corcunda de Notre Dame, a página dele é branca, só que é antiga. E daí é muito mais fácil de movimentar. Ela é muito leve, na verdade. Detalhes, né? Esse livro, ele tem 7 partes. No caso, seriam 7 capítulos, né? E uma coisa que eu percebi bastante é que ele costuma ter bastante diálogo. Não é uma coisa muito que é escrita como se fosse uma narração por si só, mas é um tipo de leitura que tem bastante diálogo, o que acaba sendo mais fácil de ler e de compreender também às vezes, porque você tá lendo o diálogo atrás do outro, você consegue prender mais a sua concentração. Só que tinha vezes que eu tava lendo e que às vezes eu me confundia um pouco. Por exemplo, alguém tava falando alguma coisa, de repente já mudava para outro personagem. Por exemplo, no meio da trama tem várias pessoas num lugar só. Então, quando eu tava lendo uma parte específica de uma pessoa falando alguma coisa, de repente outra começava a falar e eu já nem sabia mais quem que era essa pessoa, porque às vezes não dava a especificação de quem que tava falando. Então isso me confundia muito. Mas, ao ponto principal da história, é muito interessante. O Hercule Poirot, até onde eu sei, porque esse aqui foi o primeiro livro dele e dela que eu li, é uma série de detetive. Então ele deve ter vários casos e várias histórias em que ele tá envolvido. E inclusive tem uma série antiga, acho que é de 90 e pouco, na onde mostra meio que os casos que ele tem que resolver. Nesse daqui acontece um assassinato e um roubo, no caso é um homicídio. E daí o Poirot é chamado até lá
para poder resolver esse mistério de quem matou. Na história tem o Alfred, vamos ver se eu lembro o nome de todo mundo, porque é muita gente. O Alfred, com a mulher dele, que é a Lídia, o George, a Hilda, o David, a Magdalene, o Harry, o Stephen, o Sugden, que é um policial, o Simeon, que morre, que é o envolto da história dele, né? A Pilar, eu acho que é só. Não tenho certeza, mas eu acho que é só. O Alfred é irmão do George, do David e do Harry. Tá certo? Então são 4, tá certo. E eles são filhos do Simeon Lee, que é o principal que morre, que é a história dele. E eles meio que não se dão muito bem entre os irmãos. O Alfred e a Lídia, que no caso a Lídia é a mulher dele, eles moram juntos na mansão do Simeon Lee. Porque sim, não tem explicação do porquê, só moram juntos lá e eles ficam com o senhor de idade lá. Muito bem. E esse cara aqui, o Simeon Lee, ele é muito, muito rico. Então, muita coisa acontece por causa dessa grana que ele tem. Acontece lá o assassinato um dia de Natal, onde todo mundo tá reunido. Primeiro que foi feito um convite. Ai, como é difícil explicar isso, peraí. A história começa com todos os filhos do Simeon Lee sendo convidados a irem no Natal, lá na casa dele, na mansão dele, para poder passar o Natal com ele. Isso inclui o Harry, que era um filho meio que rebelde e que saiu de casa, fugiu de casa para fazer qualquer coisa em outro lugar, em outro país. Só que no meio de tudo isso, também é convidada a neta, a única neta que o Simeon Lee tem, que é a Pilar. Ela é uma espanhola, filha da Jennifer, filha do Simeon Lee, só que a Jennifer morreu. Ela casou com um cara espanhol, ela teve a Pilar, depois ela morreu e o pai dela também morreram. Muito bem. Aí todo mundo tá reunido nessa casa pra poder comemorar a noite de Natal. Só que assim, o Simeon Lee já é velho, já tá de idade. Então todo mundo sabe que ele vai morrer e que ele vai deixar o testamento dele porque ele tem muita grana, né? Só que, como a Pilar surgiu de repente, acontece de talvez ele ter que alterar o testamento para poder incluir a Pilar na ganha da herança. Então, no meio de tudo isso, numa noite, quando todo mundo estava fazendo diversas coisas ocupados, um barulho começa a surgir lá do quarto do Simeon Lee, e daí ele grita, todo mundo corre, a porta estava trancada, eles arrombam a porta e quando eles entram, o homem tá morto lá dentro, com um corte no pescoço e muito, muito sangue. Tanto que a primeira frase que a gente tem no livro é do Macbeth. Quem jamais poderia imaginar que aquele velho guardasse tanto sangue dentro de si? O bichinho voou aqui. Que é uma frase que foi falada por um dos personagens quando eles entram dentro do quarto e veem o Simeon Lee morto. Muito bem. Aí, no meio de tudo isso, eles chamam o superintendente, o policial Sugden, que eu acho que eu não lembro o nome dele. Ah, é verdade. Tem o Stephen também. Stephen Farr, que é um personagem que aparece em uma das primeiras cenas. Ele é filho de um cara que conhece o Simeon Lee, que era amigo dele. E ele chega lá na noite de Natal e o Simeon Lee convida ele para poder passar a noite com ele lá, para poder ficar lá hospedado. E tem super carinho por ele e tal. E daí o Stephen fica lá com eles também. Então, são várias pessoas envolvidas nessa história. Como sempre, para a história de detetive. Aí, depois do assassinato, o superintendente Sugden é chamado. Ele já tava lá, na verdade. Aí ele só começa a investigar o caso. E o Hercule Poirot foi chamado. Então, o Hercule chegou lá para poder começar a investigar o caso.
Aí ele vê toda a questão de perícia e tudo mais. E daí começa minuciosamente a investigar cada uma das pessoas que estavam no quarto, que estavam na casa naquela noite. E assim, o livro, ele vai passar grande parte do tempo falando só sobre isso, tipo, perguntando para as pessoas onde que elas estavam na hora que elas estavam, descobrindo que talvez elas estavam mentindo em relação ao lugar onde elas estavam, segredos sobre a casa. Tem o personagem que também acaba sendo suspeito, que é o mordomo, que é o Tressilian e o Horbury, se eu não me engano. Aí tem outros empregados, mas eles não aparecem muito. Então, tipo assim, tem bastante pessoas envolvidas e fica em torno disso. É basicamente isso, é uma série de mistério. Tem que descobrir quem que matou o Simeon Lee. Só que assim, eu já sabia que os livros de mistério e suspense e os livros da senhorita Agatha Christie eram de plot twist. E eu gosto disso, quando tem aquela reviravolta enorme. E como fazia tempo que eu não lia sobre reviravoltas, eu fiquei bem chocada com o plot. Porque assim, eu não tava de fato esperando. Eu não tava confiando. Tipo, eu tinha minhas suspeitas, eu sabia quem que era, mas eu não sabia ao mesmo tempo. Porque por mais que eles falassem assim, ah não, tal pessoa estava em tal lugar, em tal momento. Aí a pessoa falava, não estava. Aí, de repente, chegava e acontecia de descobrir outra coisa sobre a pessoa. Aí as minhas suspeitas abaixavam. Então, assim, é um livro muito bom. Eu só não posso contar, porque é spoiler, né? E se alguém já leu, já pode comentar sobre. Só que, assim, é muito bom. Agatha Christie me conquistou nesse livro. E é claro que eu preciso ler outros livros dela. Esse daqui foi um livro rápido de ler, porque é um livro curto. Eu já li outros livros que são ultra maçantes e que demoram muito tempo pra ler. Mas esse aqui foi muito bom. Livros são assim mesmo. E essa história é muito boa e eu recomendo, porque é uma história de mistério, de suspense que mexe com a sua cabeça e eu fiquei naquele tipo de agonia pra tentar descobrir de uma vez por todas, que me mexia, que me debatia. Eu tava deitada na cama e eu ficava tipo, não, e ficava assim, e dava aquele negócio assim, sabe? Porque dá uma ansiedade, dá um negócio muito louco e é uma sensação muito boa. Agora, tem livros que já não são tão assim, né? Tem livros que a gente pra ler, a gente não consegue ler, a gente não consegue se concentrar e termina meio que empurrando a barriga, porque os livros são extremamente chatos mesmo. Exemplo disso é esse daqui, que eu não gosto nem um pouco, mas ele tá guardado aqui, porque eu ganhei e eu tenho carinho pela pessoa que me deu e eu não quero fazer nada com esse livro. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Ele é um livro mais grossinho, ele tem 288 páginas, mas como eu falei, acho que a questão da diagramação, da página ser amarelada, da grossura da página influencia também na questão do tamanho do livro. São 65 páginas de diferença, ó. Já tem essa baita diferença. Sem contar que esse aqui tá mais surrado, porque ele é mais velho, né? Tem esse negócio aqui. Eu li com o meu marcador de páginas, porque eu não gosto de ler dobrando a página ou coisa do tipo, né? Mas esse daqui, ó, tanto que eu até dobrei meio que a página dele assim, ó, que ela fica meio torta e a lombada eu não consegui quebrar. Mas quando eu lia bem abertão, assim, porque eu não ligo muito pra isso. Eu gosto do cheiro dele. Eu não curto muito esse tipo de diagramação, porque eu acho muito ruim de ler. Extremamente ruim. É uma letra pequena numa folha grande, ó. Comparação de tamanho. É uma letra pequena numa folha grande que você vai empurrando, mas essa história aqui, ela é muito chata. Eu gosto da Emily Brontë, eu gosto de como ela escreve, e a história se desenvolveu na minha cabeça, sim, e eu consegui ler. Mas o que tava me incomodando era a história em si. É chata demais. Meu Deus. Primeiro que todo mundo precisava de terapia nessa época. Lamento não ter psicólogos.
Mas todo mundo precisava de terapia, todo mundo precisava se tratar bastante, orar bastante, pedir bastante ajuda de Deus. Porque, gente, não é normal um negócio desse aqui, não. Não é normal. E sim, não gosto. Acho lindo a forma do gótico na história. Só que é chato. E aí estão fazendo adaptação que ninguém sabe como que vai ser ainda. E ninguém tá muito confiante em relação a isso. Mas não é o que fazer. Vai ser pior ainda, porque, ó, vamos lá. Apesar do livro ser ruim pra caramba, ruim não, mas eu não ter gostado do livro, da história ser bem chata pra mim, pro meu gosto, a Emily Brontë é cativante, porque ela escreve pra te prender, de certa forma. E é uma história tranquila em relação a algumas coisas. Você não vê nada absurdo assim na história. Eu falo por questões absurdas, você vai ter bastante nessa história quando você vê as ações dos personagens. Só que eu falo em outros sentidos. Por exemplo, comparar com um livro de Colin Hoover ou A Hipótese do Amor. Ou Corte de Espinhos e Rosas, eu acho, da Sarah J. Maas. Você vai ver a diferença de como que é a escrita, a tradução, como isso importa. Eu não tenho coisas em certos livros que eu não quero saber, eu não preciso desses detalhes. Porém, ela cativa, de certa forma, por conta disso, porque ela é sensível, ela é culta e ela sabe escrever pra te prender. Assim como Agatha Christie, né? Só que os filmes, eu assisti um só, eu não gostei nem um pouco, porque eles colocaram algumas coisas que não tinha necessidade. Por exemplo, alguns atos, né? Que eles colocaram. Não tem isso no livro de fato. E eu odeio adaptações, menos as Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis e Harry Potter. Mas eu odeio adaptações por causa disso. Porque não tem essa necessidade de você incluir uma coisa só para chamar a atenção do público em si. O C.S. Lewis, ele fala disso no livro das Crônicas de Nárnia, que tem um texto sobre a obra, né, que é uma fala dele, que ele, numa conversa, as pessoas estavam perguntando para ele sobre o que ele gostaria de colocar que chamasse a atenção no livro dele. E muitas das pessoas diriam que incluir cenas obscenas, vamos falar mais claramente, incluir cenas de sexo, incluir cenas de drogas, de coisas assim, de brigas violentas, no sentido bem feio mesmo, é o que chamaria a atenção do público e que prenderia essa atenção. Só que a imaginação das pessoas ia ser um pouco afetada. As Crônicas de Nárnia traz um mundo fantasioso, um mundo imaginativo que não existe, mas que nos prende, que nos coloca dentro da história, assim como isso daqui, para nos fazer imaginar e aflorar essa imaginação, para desenvolver essa questão, o que é trabalhado muito com as crianças. A imaginação das crianças é uma coisa muito importante para as crianças, sim. Parece que não, mas é sim. Então, ele traz essa questão dentro do texto dele, para que não só cenas chamem a atenção, sabe? É como se a pessoa tivesse um vício e ela tivesse que suprir aquele vício de alguma forma. Então ele vai lá e se consome desse vício. Duolingo. Não pula, eu tô aqui pra te dar um curso de italiano de graça. Ótimo. Mas então, é isso. E as adaptações em si, elas pecam muito nessa questão, porque elas trazem essa ideia de que coisas a mais aconteceram. Eu realmente não me importo. Eu não quero saber, eu não quero ler sobre o que aconteceu no meio de tal situação. Eu quero saber o que eu estou lendo. E se não tem, é porque não tem, de fato. As melhores adaptações que eu acho: Orgulho e Preconceito, que também é lindo demais, mas é maçante de ler o livro. As Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis e O Hobbit. O Hobbit talvez eu não goste tanto, porque eles incluem bastante coisas desnecessárias por causa de um livro só. Mas ainda assim consegue ser um pouquinho melhor do que outras histórias, né, que a gente vê de adaptações por aí. E é isso. Voltando
voltando ao ponto principal, que era a Agatha Christie, eu espero conseguir ler, eu espero muito conseguir ler outros livros da Agatha Christie, porque eu acho que eu gostei muito dela e eu gostei muito desse tipo de livro de suspense, de que deixa você intrigado, que você quer descobrir, que você quer pensar a respeito. Eu acho isso muito bacana e meio que desenvolve uma área sua que às vezes estava escondida, né? Eu acho isso muito legal. O Morro dos Ventos Uivantes, que não foi o foco, eu recomendaria só pela questão da leitura, ser uma leitura clássica e por conta, às vezes, de você entender que a cabeça das pessoas é bem complicada quando não se tratam. E eu sei, a culpa não é dos personagens, tá? Mas a gente tá em 2026, então eu acho que é importante se tratar assim, quando tem alguns probleminhas. Mas pra quem gosta de um romance gótico e mais estranho, acho isso muito, muito bacana. Muito bacana. E, além de todos esses livros, eu recomendo As Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis, O Hobbit e Harry Potter. Na realidade, Harry Potter eu não li ainda, tá ali. Tem, acho que um mês, mais ou menos. E no meu Kindle tem outros livros mais do Harry Potter, que acho que é a sequência toda, né? Mas ainda não li. Mas As Crônicas de Nárnia eu já li todos, já li e reli todos. Eu sempre tento reler, porque é a minha história favorita de todos, assim. É a minha que eu tenho a maior paixão. O Senhor dos Anéis também preciso terminar de ler. O Hobbit eu já li várias vezes, eu li e releio. E Orgulho e Preconceito, que é maçante, então eu tenho que ler quando eu realmente não quero ler rápido. Eu quero ler devagar, então recomendo Orgulho e Preconceito da Jane Austen, que tá aqui, só não vou mostrar agora. E acho que é isso. Ler livros é uma questão, além de ser de gosto de cada pessoa, é uma questão de você querer dar o tempo pra você pensar e pra você imaginar. Ai, mas a leitura é prazerosa, eu surtando com um livro. Exatamente isso. O surto com um livro, não o surto em si, mas a maneira como você reage ao livro, a maneira como você pensa sobre esse livro e quanto ele te consome, é que eu acho que é bacana. E é uma coisa saudável, não é uma coisa ruim. Por isso que às vezes filtrar algumas leituras é bom, porque tudo que faz bem, realmente vai fazer bem. Agora, quando tem umas histórias meio suspeitas, assim, eu já também acharia estranho. Por exemplo, eu já li alguns capítulos de Corte de Espinhos de Rosas e Corte de Chama Prateada, acho que é isso. Não tem muito o que falar. É só tipo assim, meu Deus, fizeram isso mesmo. É, realmente. E daí, não é uma coisa que eu gostaria de continuar lendo. Nicholas Sparks é uma leitura boa, só que tem alguns livros que eu não gostei de ler por conta disso, porque alguns detalhes não tinham necessidade. Ai, mas é um livro para pessoas mais adultas. Realmente, você vê o conteúdo dele, é para adulto não no sentido ruim, mas é no sentido de... As histórias são de pessoas adultas, de pessoas depois dos 30, depois dos 40. São histórias de romance entre essas pessoas. Só que, cara, não me prende, assim. Eu até gosto, mas não me prende por completo. Mas tem um livro dele que eu realmente não gosto, que é Cartas de Amor, que tem até o filme, se eu não me engano, mas eu achei muito chato, muito estressante, não gostei mesmo. Mas eu acho que Nicholas Sparks também pode ser uma boa opção pra quem tá começando, talvez, porque é rápido de ler. É uma leitura que tu pega assim e vai lendo rapidamente, e quando vê, já acabou já. Uma coisa que eu levo comigo, que é que eu estou tentando praticar, é um conselho de Tomás de Kempis, que escreveu o livro Imitação de Cristo, que são diversos conselhos para as pessoas, assim, no geral, né? Pegando atualmente os dias de hoje, e que eu tenho anotado comigo, porque eu gosto de lembrar o que é importante. É uma frase simples, mas que eu gosto. Ele diz assim: nunca esteja de todo desocupado,
mas lê, ou escreve, ou reza, ou medita, ou faz alguma coisa de proveito comum. E essa parte é muito interessante, porque quando a gente escuta que cabeça vazia é a oficina do diabo, é meio que verdade, porque você com a cabeça sem nada pra pensar, sem nada pra se ocupar, meio que se torna uma coisa, sabe quando passa aquele negocinho do deserto assim? Aí é meio chato, né? Só que isso nos faz pensar em coisas às vezes que nós não podemos pensar e que nós não devemos e que seria frustrante para nossa pessoa. Então, sempre estar ocupado com alguma coisa útil, de proveito comum, igual ele falou, para que nos faça bem. E a dica que ele dá é ler, escrever, rezar ou meditar. Rezar, ou para os cristãos reformados protestantes, é orar, né? Porque isso vai nos fazer bem, vai nos conectar com Deus, vai nos conectar com nós mesmos e vai fazer com que a gente não perca o nosso tempo. Eu tinha que lavar a louça, eu tinha que preparar uma pequena janta, porque agora são... Cadê a hora? 8h56 da noite. E eu pensei, vou fazer alguma coisa útil. Coloquei um vídeo da Bruna Martioli, 26 minutos, e nesse meio tempo eu consegui lavar a louça, fazer a pequena janta e vir aqui preparar as coisas para poder gravar o vídeo. Então, coisas de proveito comum. A gente vive num mundo muito acelerado e que o tempo é relativo, né? E passa muito rápido. E quando eu prestei atenção de que 26 minutos, igual aqui agora, 26 minutos é tempo e dá para ser utilizado de boa forma, eu gostei disso, gostei dessa ideia. E às vezes você não precisa ler o dia inteiro para você concluir o livro em um dia, não precisa disso. Você pode pegar 10 minutos, 15 minutos e tá ótimo. E quando você vê, passou o tempo e você utilizou bem do seu tempo. Então faça isso com gratidão, com amor no coração e imite a Cristo, assim como diz Tomás de Kempis, para que ele vença sobre nós e não nós venhamos vencer a nós mesmos, né? No sentido de eu me dou conta, eu dou um jeito. Mas é isso.